A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Estamos aqui já no dia 37 para a honra e glória do Senhor. A honra, a glória, o louvor pertence a Ele. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós estamos aqui porque o Senhor nos sustenta. Nós estamos aqui porque Ele nos fortalece. Nós estamos aqui porque Ele é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa força, é o motivo do nosso esforço, é o Senhor. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Que Ele seja adorado neste momento. Eu peço que você feche os seus olhos onde você estiver e adore o Senhor. Adore pelo que Ele é, adore pelo que Ele faz, adore por Ele estar presente, adore-o pelo amor que Ele tem por você, adore-o porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. O amor que Ele tem por nós não tem como medir, não dá para medir. Nós não conseguimos entender o porquê que Ele nos ama tanto. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco cada irmão, cada irmã diante do Senhor. E eu peço que o Senhor venha cobri-los agora, eles, seus familiares, cada um, Senhor, dos meus. Cubra cada um de nós, Pai querido, nos guarde, nos livre de todo mal. Desvia toda pessoa mal intencionada dos nossos caminhos. Senhor, vá à nossa frente, Senhor, cessa toda a guerra. Despedaça, Senhor, toda flecha, todo o arco, toda lança, toda a arma do maligno caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo escudo do maligno seja queimado no fogo em nome do Senhor Jesus. E que nós continuemos avançando como o exército vivo do Senhor. Um exército que não para. A igreja do Senhor não pode ser vencida, jamais será vencida. A igreja do Senhor, a noiva do Senhor, está sendo adornada e preparada para a volta do Senhor. O noivo já está próximo. A hora está chegando. Cada um de nós estejamos preparados para este dia. Que possamos ter nas nossas mãos muitas e muitas e muitas e muitas obras preciosas para entregar para o nosso Senhor. Obras de ouro puríssimo, finíssimo, real, verdadeiras. Obras que o fogo não queima, que não sejam como palhas, que não sejam como madeira, mas que sejam preciosidades infinitas, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que o Senhor venha fortalecer a cada um dos nossos irmãos neste momento e que cada um continue firme nesse propósito, Senhor, completando aquilo pelo que se dispôs a fazer, em nome de Jesus. Então vamos à leitura. Partilhando sua mensagem de vida. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. 1 João 5:10a. Sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. 1 Tessalonicenses 1:8. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Quando você se tornou cristão, tornou-se também mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você. Paulo disse: falamos a verdade diante de Deus como mensageiros de Deus. 2 Coríntios 2:17. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. A Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. 1 João 5:10. Essa mensagem de vida está dividida em 4 partes. Primeira, seu testemunho, a história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus. Segundo, suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou. Terceiro, suas paixões devocionais, as questões pelas quais você mais se interessa, segundo a forma que Deus lhe deu. Quarto, as boas novas, a mensagem da salvação.
Sua mensagem de vida inclui seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo transformou sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus, fazer sua obra e falar por ele, e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês. 1 Pedro 2,9. Esta é a essência do testemunho. Simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinado veredito. Esse é o trabalho dos advogados. A testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu. Jesus disse: Vocês serão minhas testemunhas. Atos 1:8. E não, vocês serão meus advogados. Ele quer que você conte sua história aos não cristãos. Dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão neste mundo, porque é algo único. Não há outra história exatamente igual à sua. Então, somente você pode contá-la. Se deixar de compartilhá-la, ela perderá sua importância. Você pode não ser um mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata de sua vida. Até porque é difícil argumentar com a experiência pessoal. Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, mas veem você como um cliente satisfeito, logo vão lhe dar mais credibilidade. É mais fácil relatar histórias pessoais que explicar princípios, e as pessoas gostam de ouvi-las. As histórias captam a atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Os não cristãos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos, mas têm uma curiosidade natural sobre as experiências que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pelo qual Jesus pode atravessar do seu coração para o coração delas. Outra vantagem do testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Muitos céticos que não aceitam a autoridade da Bíblia escutarão sem resistência uma modesta história pessoal. Foi por isso que, em 6 ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho em vez de citar as Escrituras. Veja Atos 22 ao 26. A Bíblia diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro 3, 15 e 16. A melhor forma de estar pronto é escrever como testemunho e então memorizar os pontos principais. Divida-o em 4 partes. Primeiro, como era a minha vida antes de conhecer Jesus? Segundo, como percebi que precisava de Jesus? Terceiro, como comprometi minha vida com Jesus? 4. A diferença que Jesus faz em minha vida. Você com certeza tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato da sua salvação. Você tem uma história para cada experiência em que Deus o auxiliou. Faça uma lista de todos os problemas, circunstâncias e crises por quais Deus interveio a seu favor. Então, seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com a situação de seu amigo não cristão. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. Sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. A segunda parte da sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir de suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Davi orou: ó Eterno, ensina-me lições de vida para que eu possa permanecer no curso. Salmo 119, 33. Infelizmente, é comum não aprendermos nada com o que nos acontece. Sobre os israelitas, a Bíblia diz: em várias ocasiões, Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente foram destruídos por seus pecados. Salmo 106, 43. Você provavelmente já conheceu pessoas assim.
Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. A Bíblia diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Provérbios 25:12. Escreva as principais lições de vida que você aprendeu para que possa compartilhá-la com outros. Devemos ser gratos a Salomão por tê-lo feito, pois ele nos deu os livros de Provérbios e Eclesiastes, que estão repletos de lições práticas para a vida. Imagine quantas frustrações poderiam ser evitadas se aprendêssemos a extrair lições de tudo o que acontece com as pessoas que nos cercam. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Insisto em que você faça uma lista de lições aprendidas. A menos que a tenha anotado, você provavelmente não tem o hábito de pensar nelas. Eis algumas perguntas para avivar sua memória e fazê-lo começar a escrever. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão? O que Deus me ensinou durante a expectativa? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? O que aprendi com a minha família, minha igreja, meus relacionamentos, o grupo a que pertenço e os que me criticam? Sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, por um princípio ou por um grupo de pessoas. Seja o que for, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que tiver ao seu alcance para mudar a situação. Você não consegue deixar de falar a respeito das coisas que mais lhe despertam interesse. Jesus disse: o coração do homem determina o que ele faz. Mateus 12:34. Temos na Bíblia 2 exemplos disso. Davi, que declarou: o grande interesse que tenho por ti e pela tua casa arde como uma fogueira dentro de mim. Salmo 69:9. E Jeremias, que disse: a tua mensagem queima como fogo em meu coração e em meus ossos. Não posso me manter em silêncio. Jeremias 29:9. Deus concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É quase sempre um problema que foi sentido na pele: violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou alguma outra dificuldade. Às vezes, ele faz as pessoas sentirem um impulso para falar em nome de grupos que não podem falar por si mesmos. Os que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desfavorecidos e os que não tiveram direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. Ele poderá fazê-lo apaixonar-se pelo trabalho de implantar igrejas, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia ou treinar líderes cristãos. Você pode ter recebido de Deus a paixão por alcançar determinado grupo de pessoas com o Evangelho. Homens de negócios, adolescentes, estudantes, estrangeiros, jovens mães ou aqueles que praticam determinado esporte ou lazer. Se você pedir a Deus, Ele fará seu coração arder por algum país ou por algum grupo étnico específico que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Deus nos concede diferentes paixões a fim de que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Você não deve esperar que alguém se entusiasme por sua paixão. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida uns dos outros, porque ninguém tem tudo para dizer.
Jamais menospreze a paixão que Deus concede a outra pessoa. A Bíblia diz: é bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. Gálatas 4:18. Sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são as boas novas? As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem seu início e seu fim mediante a fé. Romanos 1:17. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra ele. Essa é a maravilhosa mensagem que ele nos deu para anunciar aos outros, segundo Coríntios 5:19. As boas novas consistem nisso. Quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados não perdoados, passamos a ter um propósito. Pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. Amém? Eu vou ler de novo essa parte porque ela é muito maravilhosa. As boas novas consistem nisto. Quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. Oh, glória! Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar as boas novas, mas nem todo o treinamento do mundo vai motivá-lo a testemunhar de Cristo enquanto você não tiver assimilado as 8 convicções expressas no capítulo anterior. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos tal como Deus os ama. Deus nunca criou uma pessoa por quem não sentisse amor. Todos são importantes para ele. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, ele estava dizendo: eis o tanto que os amo. A Bíblia diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que ele morreu por nós. Ele, um homem, morreu por nós. Segundo Coríntios 5:14. Sempre que você se sentir apático sobre sua missão no mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez por você na cruz. Você deve se preocupar com os que ainda não creem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz: no amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro, ele afasta o medo. 1 João 4,18. Um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar o filho, porque o amor por aquele filho é maior que o medo. Se você tem medo de compartilhar o evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor, peça a Deus que encha seu coração de amor por essas pessoas. A Bíblia diz: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida. 2 Pedro 3,9. Sempre que encontrar alguém que não conhece Jesus, você precisa começar a orar por ele, servindo-o em amor e compartilhando as boas novas. E enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir em buscá-lo. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo: vocês podem ir para o inferno. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Convide-as para ir à igreja ou para participar do seu grupo. Conte sua história, presenteie-as com este livro. Leve-as para jantar. Ore por elas diariamente até que sejam salvas. Seu campo missionário está ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus lhe está dando. A Bíblia diz: aproveitem o máximo das suas oportunidades para contar a boa nova aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Colossenses 4:5. Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer: eu gostaria de lhe agradecer. Estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do Evangelho? Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única alma
é mais importante que tudo mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. Neste livro, aprendemos os 5 propósitos de Deus para a nossa vida aqui. Ele nos fez para que fôssemos membros da sua família, exemplos de seu caráter, exaltadores de sua glória, ministros da sua graça e mensageiros do Evangelho. Destes 5 propósitos, o 5º pode ser realizado somente neste mundo. Continuaremos a exercer os outros 4 na eternidade, de uma forma ou de outra. Por isso, é tão importante propagarmos as boas novas e termos um tempo curto para compartilhar nossa mensagem de vida e cumprir nossa missão. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Versículo para memorizar. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro 3, 15b, 16a. Pergunta para meditar. Olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu compartilhasse? Amém? Terminamos a leitura, vamos passar para a ministração. Qual é o evangelho que você tem pregado? Sua vida, seus pensamentos, seus sentimentos, ações, reações, as palavras que você lança, o seu silêncio, o seu olhar, os julgamentos, as aceitações, a paciência, a impaciência, etc. Tudo isso é reflexo do que é você em Cristo Jesus para as outras pessoas. As outras pessoas vão conhecer Jesus não só por ler a Bíblia, mas através de você. Muitas pessoas poderão começar a ler a Bíblia por causa do evangelho que você prega com a sua vida. E muitas pessoas, dependendo do evangelho que você estiver pregando, podem nunca querer ler a Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Como que você acha que as pessoas te veem? Por exemplo, como que seu esposo te vê? Se você é o esposo, como que a sua esposa te vê? Como que você acha que o seu cônjuge, a pessoa que é casada com você, como que você acha que te vê? Com que olhos? Quando olha para você, que Jesus que essa pessoa enxerga? Os seus filhos. Eu já vi muito testemunho de filhos que o pai na igreja, os pais na igreja eram pessoas amáveis. Chegava em casa, meu Deus, eles ficavam com medo. E esses filhos não quiseram conhecer Jesus, porque o Jesus que os pais pregavam era um Jesus estranho, que era um Jesus de um jeito na igreja e do outro jeito em casa. Nós estamos aqui representando Jesus. A gente não fala em nome de Jesus? Como será que os seus irmãos te veem? E o seu patrão? Os seus funcionários? Os seus colegas, amigos de trabalho? Como que o seu pastor te vê? Você já parou para pensar nisso? Como que os seus irmãos em Cristo te veem? Parem para pensar nisso, gente, é muito importante. Perguntem para você que Jesus que eu tenho pregado através da minha vida para as pessoas que convivem comigo. Amém? Mateus 5, do 33 até o 37, tem uma mensagem lá que Jesus ele fala para os discípulos assim. Ele está fazendo a pregação, ali está os discípulos, a multidão, e Jesus está falando. Jesus fala assim: não jurem de jeito nenhum. Eu estou fazendo uma síntese aqui, gente. Depois vocês podem ver a passagem completa. Não jurem de jeito nenhum. Por quê, gente? Porque a gente não tem controle de nada. O Senhor falou lá que a gente não tem controle nem na cor dos nossos cabelos, e nós não temos mesmo. Eu não sou capaz de colocar meu cabelo preto ou branco. Eu posso até passar uma tinta, mas a essência do meu cabelo continua daquele jeito. Eu não tenho como trazer o meu cabelo
para ser um cabelo diferente, eu mesmo, meu domínio. Eu posso fazer uma pintura, posso passar alguma cobertura aqui, fica aquela camuflado, mas não é a realidade, né? Então Jesus fala, olha, que o seu sim seja sim, e que o seu não seja não, pois qualquer coisa que passa disso vem do maligno. Ou seja, se você diz que é cristão, seja cristão. Se você não for cristão, então diga que não é cristão. Não diga que é cristão e viva como quem não é cristão. Não diga que é crente e viva como um ateu. Por quê? Porque você é responsável por Jesus, porque você está representando Jesus aqui no mundo. Você é responsável se as pessoas vão ou não se perderem, as pessoas que estão ao seu lado. Então, fiquem atentos sobre isso. Então, você parou para observar como que as pessoas te veem. E você? Como que você te vê? O que é que você acha de você mesmo? Se eu te perguntar aqui, olha, você hoje se vê no céu, no inferno ou em cima do muro? Como que você se vê hoje? Você acha que se Jesus voltasse hoje, ou se você morrer hoje, você vai para o céu, para o inferno, ou você fica em cima do muro? Você sabe que quem está em cima do muro já tem o lugar certo, então analisa. Você se vê como uma pessoa corajosa ou como uma pessoa covarde? Você se vê como uma pessoa medrosa ou como uma pessoa destemida? Uma pessoa que vai, que acontece, que faz, ou uma pessoa que fica com medo e se esconde? Como que você se vê? Você sabe quem é você ou você não faz a menor ideia de quem é você? Quando você erra, você pede perdão rapidamente? Ou, na maioria das vezes, você está sempre certo? Você já pensou ou disse algo sobre você com essas palavras aqui? Você já pensou ou disse algo assim sobre você? Deus não se importa comigo. Você já falou isso sobre você? Outra frase. Se eu estou sofrendo é porque eu mereço. Você já pensou isso sobre você ou já falou? Outra. Eu sou feia, chata, ninguém gosta de mim. Ou se for homem, eu sou chato, feio, ninguém gosta de mim. Você já pensou isso sobre você? Ou já falou? Se eu fosse mais espiritual, nunca teria problemas. Ah, se eu tivesse jejuado mais, se eu tivesse orado mais, esse problema não tinha acontecido. Você já falou isso? Já pensou? O outro, eu sou um fracasso mesmo. Ah, não, para mim nada dá certo. Eu estou sempre falhando, eu falho o tempo inteiro. Você fala isso a respeito de você? É assim que você se vê? Eu nunca vou conseguir. Ah, eu não nasci para vencer. Ah, eu não nasci para ter relacionamento mesmo, eu nasci para ficar sozinho. Você já falou essas coisas ao seu respeito? Outra, não adianta, nem vou começar. Eu não vou conseguir mesmo. Eu não vou nem começar, não vai adiantar mesmo. Outra, eu nunca vou mudar. Outra, é tarde demais para mim. Outra, o que eu fiz é muito grave, Deus não vai me perdoar. Então, isso aqui tudo, gente, sabe como que é o nome disso? Que eu quero falar com vocês hoje. O nome disso é sofisma. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira disfarçada de verdade. São argumentos enganosos que parecem lógicos, parecem que têm sentido, mas são falsos. A nossa mente acredita e é enganada por eles. Porque são argumentos que têm muito sentido. Sofisma do grego deriva do verbo sofizomai, que significa tornar-se sábio
usar sabedoria, fazer algo parecer verdadeiro. Ele está diretamente ligado à palavra Sofia, que significa sabedoria. Mas olha o que aconteceu com ele. Ele era um termo grego neutro e podia se referir a qualquer argumento engenhoso ou demonstração de habilidade. Então, você já imaginar o que o ser humano já fez, né? No entanto, com o passar do tempo, ele adquiriu uma conotação negativa, referindo-se a argumentos que, embora parecessem lógicos e sábios, eram, na verdade, enganosos. Então, olha o que aconteceu na Grécia Antiga. Os sofistas, quem eram os sofistas? Eram aqueles professores que ensinavam retórica, que ensinavam argumentação. Eles eram conhecidos por ensinar a arte de vencer debates, mesmo que o argumento não fosse verdadeiro. Ou seja, é aquela arte que faz o outro calar. Ah, mas aquele é tão bom nas palavras, todo mundo se cala para ele. Mesmo que ele esteja usando argumentos enganosos. Então, o sofisma, gente, são argumentos manipulativos, engenhosos. O sofisma, ele vai totalmente contra a palavra do Senhor. Se você lembrar ali, a primeira vez que apareceu um sofisma na Bíblia foi Satanás enganando Eva, distorcendo a palavra do Senhor, usando argumentos engenhosos ali, manipulando para chegar onde ele queria. Porque ele não podia obrigar a Eva a fazer. Ele não podia pegar a mão da Eva e fazer ela comer o fruto. Mas ele usou o quê? Sofisma. Ele usou argumentos engenhosos, manipulativos, apelativos, que tem todo sentido, que faz todo sentido. E aí Eva caiu. Olha o que está escrito ali em 2 Coríntios 10, 45. Nós vamos falar sobre o que a Bíblia, o conceito sofisma na Bíblia. Ó, 1 Coríntios 10, 4, 5. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Aí agora aqui aparece o sofismo. E assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano. O que é o sofisma? Ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Então, as ideias falsas, o orgulho humano, não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Mas aí o que a gente precisa fazer? Olha o que ele falou. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Isso é levar seus pensamentos cativos a Cristo. Então, o conceito de sofisma, ele aparece na Bíblia como fortaleza ou altivez, que se levantam contra o conhecimento do Senhor. Então, você vai ver todas as ideias falsas, ali mesmo quando Satanás foi tentar Jesus, ele usou de sofismas, argumentos que distorcem a palavra de Deus, ou seja, aquilo que se diz meia-verdade. Se é meia-verdade, é uma mentira inteira, né? Então, esse versículo aqui de 2 Coríntios 10, 4, 5 mostra ideias falsas, e assim destruímos ideias falsas. Quando Paulo fala, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus capazes de destruir fortalezas e assim destruímos as falsas ideias. Então nós usamos são o quê? Armas espirituais para destruir sofismas. O sofisma, sabedoria aparente, mas enganosa. Argumentos que confundem, manipulam a verdade. Então, é toda aquela manipulação da verdade, é um sofisma. Sofia. Sofia quer dizer sabedoria verdadeira, que vem de Deus. É pura, pacífica e verdadeira. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos.
sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, a sabedoria, que é a palavra grega sofia, é a sabedoria verdadeira de Deus, não é o sofisma. O sofisma, ele adquiriu um entendimento, uma conotação negativa. Amém? Então, nós não podemos confundir sofia com sofisma. A sofia é a sabedoria. O sofisma é a distorção da verdade, ou seja, é o engano. As características de um sofisma: parece lógico, é enganoso, confunde, contradiz a palavra de Deus. Então, se você quer conhecer um sofisma, você observa essas características. É algo que parece lógico, parece verdade, parece que tem sentido, mas é enganoso. Confunde, te faz questionar. Ah, mas será que Deus falou isso mesmo? Será que isso é verdade? Ele contradiz a palavra de Deus. Então, se você quer ver se é verdade ou não, confere na palavra de Deus. Se estiver de acordo, não é um sofisma, mas se não tiver, por exemplo, vou dar exemplo aqui para vocês. Vou dar exemplo do sofisma, vou falar o que é a verdade e a palavra de Deus confirmando. O sofisma, a gente escuta muito isso. Deus quer que você seja feliz a qualquer custo. Isso é um sofisma. Olha a verdade. Deus quer que você seja santo. Por quê? Porque a verdadeira felicidade vem da sua obediência a Ele. E a palavra, 1 Pedro 16, sede santos porque eu sou santo. O Senhor fala que nós devemos ser santos. O Senhor não fala que nós devemos ser felizes a qualquer preço. Ou seja, eu mato o outro, destruo a vida do outro. Eu já vi até gente falando, mulheres indo em pastores pedindo para ele orar para a mulher do outro morrer para ela casar com o outro. Você acha que isso aí é aprovado pela palavra do Senhor? Isso aí é feitiçaria terrível. Deus que me livre, gente, que engano. A pessoa dessa vive debaixo de um sofisma terrível, debaixo de um engano terrível. O outro, olha o sofisma. Se você tem fé, nunca terá problemas. Isso é mentira. Jesus, ele avisou que no mundo nós teríamos aflições. Essa é a verdade, que está lá em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca falou que se a gente tiver fé, a gente não tem problema. Jesus já nos avisou que nós teremos problemas nesse mundo. Outro sofisma, você vale o que tem. Aí, olha a verdade. Jesus te justifica. Você é filho de Deus. Você não vale o que tem, você vale porque você é filho de Deus. Você vale o que você é para Deus. E é Jesus que faz com que você tenha valor. Está lá em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você é filho de Deus por causa de Jesus. É aí que está o seu valor. Outro sofisma. Seu pecado não tem perdão. Então aí a pessoa fica pensando que o sangue de Jesus não consegue cobrir todo o pecado. Aí tá aqui, ó, se confessares o seu pecado, ele é fiel e justo, a verdade. 1 João 9. Ele é fiel e justo para te perdoar o seu pecado. Ele perdoa o seu pecado. Se você confessa, o pecado que não tem perdão é o pecado que você não confessa. A não ser que você blasfeme contra o Espírito Santo, que é o que a gente falou nas aulas passadas. Outro sofisma. Você não é bom o suficiente para ser usado por Deus. Isso é mentira. Deus não faz acepção de pessoas. Olha o que Deus fala na palavra em 1 Coríntios 1:27. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes.
Se você é fraco, meu filho, Deus te escolhe. Deus só não vai te escolher se você for arrogante e se achar que é melhor do que os seus irmãos, que você tem todas as possibilidades. Aí é que Deus não escolhe. Mas Deus, na nossa fraqueza, coração quebrantado, Deus não resiste. Por isso é importante a gente estudar a Bíblia, para a gente desfazer os sofismas. Ó, outro, você precisa ser perfeito para que Deus te ame. Olha como que a Bíblia desfaz esse sofisma. Romanos 5:8. Deus nos amou primeiro, enviando Jesus para nós, sendo ainda nós pecadores. Deus provou o amor dele por nós, enviando Jesus, nós ainda sendo pecadores. Outro sofisma. Se você não sente a presença de Deus, você está sozinho. Ah, eu não sinto a presença de Deus. Eu vou orar, parece que eu estou orando para a parede. Ah, eu estou sozinha no mundo. Ai, olha o sofisma, a pessoa caindo no engano. A palavra de Deus em Mateus 28:20 diz que Deus nunca nos abandona. Deus estará conosco para sempre. A palavra de Deus fala para nós também que Ele nunca nos abandonará, mesmo se o nosso pai e nossa mãe nos abandonar. Tem tantas passagens na Bíblia que desmentem esse engano aqui. Então, gente, quando você olhar um sofisma, você vai reconhecê-lo, porque ele é algo que parece lógico, ele é algo enganoso, ele é algo que te deixa confuso em vez de esclarecer. E ele, principalmente, para você achar com mais facilidade, ele contradiz a palavra de Deus. Foi contra a palavra de Deus é mentira. Então, gente, não engula os sofismas de Satanás. Não viva enganado. Busque a verdade na palavra de Deus. Desenvolva um discernimento espiritual. Mantenha um coração humilde, voltado, quebrantado para o Senhor. Hoje eu quero falar para vocês de como você pode fazer para vencer o sofisma, para vencer o engano. Lembra que eu comecei perguntando como que você se vê? Então, ao final de hoje, eu quero que você se veja com mais clareza. Eu quero que você olhe para dentro de você e consiga olhar dentro dos seus olhos e enxergar quem realmente você é. Porque isso é muito importante para você saber como você tem mostrado Jesus para as pessoas à sua volta. Então, o primeiro passo para você vencer o sofisma, você vai identificá-lo. Você vai identificar o engano. Você pode listar algumas coisas que você tem dúvidas que é ou não sofisma. Liste, e aí você vai passando com elas nos passos que eu vou dar aqui para você. Você vai fazer pergunta a você mesmo. Esse pensamento, essa atitude, esse sentimento está em conformidade com a palavra de Deus? Tudo que vai contra a palavra de Deus, você já vai colocar ali, sofisma. Então, você faz uma lista ali dos seus pensamentos, o que você anda pensando, que atitudes você anda tendo, que sentimentos você anda nutrindo, o que você anda concordando. E aí você vai olhando uma por uma e faz essa pergunta para isso que você anotou. Isso aqui está de acordo com a palavra de Deus? Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, já pode, coloque escrito na frente, sofisma, arma de Satanás contra a minha vida. Segundo passo, o que você pode fazer? Você pode estudar a Bíblia. Você pode pesquisar na Bíblia. Você não vai pesquisar no que as pessoas dizem. Fulano, me ajuda aqui, o que diz? Não, vá na Bíblia. Você pode, você consegue. A verdade é a única arma eficaz contra o engano, contra as mentiras, contra o sofismo. Então, se você tem a Bíblia, mergulhe na Bíblia. Faça perguntas para a Bíblia. Se você tem dificuldade em encontrar, faça pergunta no Google. Onde está escrito isso, isso e isso na Bíblia? Quais os versículos que falam sobre esse assunto na Bíblia? Aí vai te dando os versículos lá, você vai abrindo a sua Bíblia e vai estudando.
Por quê? Anotando no seu caderno. É assim que eu costumo fazer. Eu vou pesquisando na palavra de Deus aquilo que tem a ver com o que eu estou querendo aprender. Amém? Então, o primeiro passo, você vai identificar o que você acha que está de engano na sua vida. Pensamento, sentimento, atitude. O segundo passo, você vai pesquisar a verdade na Bíblia. Você vai procurar a verdade. Terceiro passo, decorar a verdade. Você vai decorar a Bíblia. Para quê? Quando aparecer um sofisma, você já tem na ponta da língua para desmentir e já fazer embora mais rápido. Por exemplo, um sofisma que vai trazer medo para você. Você vai responder à altura assim, ó. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Então, o inimigo trouxe algum medo, alguma palavra, algum sentimento, aconteceu alguma coisa que está te dando medo, responde na hora. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. A importância de você ter decorado. Se é culpa, aí você vai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 9. Senhor, então eu confesso essa culpa, Senhor. Me limpa, me lava desse pecado em nome de Jesus. Pronto. Você já venceu o sofisma. Dúvida, por exemplo. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Ou seja, confie no que o Senhor está falando, não naquilo que você pensa que você sabe. Não te estribes, ou seja, não se firme, não se baseie naquilo que você acha que sabe, mas se baseie naquilo que a palavra de Deus ensina. E aí você vai tirando a dúvida da sua vida. Então, o terceiro passo, decore a verdade, decore a Bíblia. Quarto passo, use os decretos, fale audivelmente, não precisa gritar, mas fale movimentando a boca para ser audível no mundo físico. Ó, Jesus, ele nos deu autoridade sobre o inimigo, por isso que a gente usa decreto. Olha o que está escrito em Lucas 10:19. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Olha o que o Senhor fala para nós aqui, gente. Por isso que nós decretamos com a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Ó, Lucas 10:19. Escutem, ouçam, prestem atenção. Eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Então você vai decretar, você vai declarar, você fala para o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito e destruo esse sofisma que me prende. Eu creio na verdade da palavra de Deus. Você já está decretando. O inimigo está lançando sofisma sobre você, algum engano, alguém falou alguma coisa, alguma situação, algum pensamento, você já vai logo e declara em oração ao Senhor. Abre a boca e fala, em nome de Jesus, eu rejeito e destruo esse sofisma. Mas você pode citar o que aconteceu, que me prende. Está querendo me prender, mas não vai me prender, não. Eu creio na verdade da palavra de Deus. Pronto. Por isso é importante você ter os versículos decorados, porque você já decreta o versículo na hora. Quinto passo, pregue para você mesmo. Substitua a mentira pela palavra de Deus. Medite, rumine a Bíblia. Pense de dia e de noite, pense o dia inteiro na palavra de Deus. Se você sabe se preocupar, você sabe meditar na palavra de Deus. Troca. O tempo que você está preocupando, decore o versículo, medita na passagem. Então, pregue para você mesmo. Eu prego para mim, gente. Meir, calma, respira, presta atenção no que a palavra diz. A palavra diz isso, isso e isso. Respire e acalme-se. Aí a gente começa a pensar com mais clareza.
Então, é uma questão de opção. Você pode se entregar à preocupação ou você pode se entregar à meditação da palavra, à ruminação da palavra, à decoração da palavra. Então, você precisa pregar para você mesmo. Você precisa ser a sua primeira conselheira, o seu primeiro conselheiro. Aplique o que está escrito lá em Romanos 12:2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não me conformo com este mundo, Senhor, mas eu transformo a minha mente. Eu decoro a palavra do Senhor, eu recito a palavra do Senhor, eu rumino a palavra do Senhor e a minha mente é transformada através da palavra do Senhor. Enquanto você estiver falando assim, o problema não consegue entrar na sua mente. Enquanto você estiver falando a palavra de Deus, o problema não consegue, a preocupação não consegue entrar na sua mente. Você vence, porque ela vai só enfraquecendo. Mas precisa de persistir. Às vezes a gente pensa que fez uma vez e já resolveu. É engano. É persistir, é continuar, é perseverança, é constância. Sexto passo. Use o poder da oração. Ore, gente. Use o poder da oração. Ore por discernimento, peça revelação, peça ajuda do Espírito Santo. Ele é capaz de te revelar até os sofismas mais escondidos no recônditos do teu ser, até aqueles que nem você está sabendo que eles existem. O Senhor Espírito Santo revela as coisas do passado, o que aconteceu, onde nós falhamos, onde alguém falhou com a gente, e ali a gente acabou acreditando no engano, né? Alguma coisa que não é verdade. O Senhor, ele revela os sofismas para nós. Então você pode orar assim, ó: Senhor, revela-me os sofismas que têm me aprisionado, me impedido de que eu ganhe almas para ti. Que a tua verdade ilumine a minha mente e que todo o engano seja destruído em nome do Senhor Jesus. Para a honra e para a glória do Senhor eu oro. Amém? Então ore. Use o poder da oração, porque a oração é poder. A mãe que ora, o filho que ora, o pai que ora, a família que ora, a igreja que ora, é poderoso. A igreja que ora é poderosa. A mãe que ora é poderosa. O pai que ora é poderoso. Vocês não têm noção, gente, de como é poderosa a oração. O sétimo passo: não saia do rebanho. Uma ovelha sozinha fora do rebanho é isca para Satanás. E ele pega mesmo. Olha, o cardume, o peixe que sai fora do cardume, ele é pegado rápido. O animalzinho que sai do rebanho, o leão vem e pega rápido. Já viram isso? Então não saia do rebanho. Cerque-se de pessoas que produzem bons frutos. Tem que ser um rebanho de Cristo. Se for um rebanho cheio de lobo, aí é pior. Um rebanho. Como que você sabe qual é o rebanho bom? Observa os frutos que aquele rebanho produz. Participe de grupos de estudos bíblicos, mas que estudam a Bíblia realmente, não que ficam estudando livros paralelos, livros que não têm nada a ver com a Bíblia. Tome cuidado com o tipo de livro. Vocês já observaram esse livro que nós estudamos aqui? Ele está cheio de passagens bíblicas que comprovam o que está sendo dito, o que a gente está estudando. Então, gente, sempre que alguém te ensinar, vou voltar a falar aquilo que eu falo sempre. Sempre que alguém estiver te dando um ensinamento, vá na palavra do Senhor e confirma. Talvez esse ensinamento é um sofisma. Então, confirma a verdade na palavra de Deus. Se você for entrar para um grupo para fazer estudo bíblico, confira o tipo de estudo que está se dando ali. Amém? Compartilhe pensamentos com irmãos maduros na fé que possam te ajudar. Você vai compartilhar? Compartilha com quem é maduro, que vai te ajudar a tirar a máscara. A máscara que Satanás pôs em você. Por quê? A máscara do engano.
8º passo, adore. Crie o hábito de adoração. Gente, isso aqui é para a vida. Crie o hábito da adoração. Escreva e aprenda os nomes de Deus. Faz cartaz com o nome de Deus. Entra para o seu tempo de adoração, pega os cartazinhos do nome de Deus, começa a falar nome por nome. Ah, eu não sei o que falar. Pega o cartazinho e começa a ler. Pronto. Senhor, Jeová, Javé, Yavé, tantas são as traduções, mas é a mesma pessoa. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus, o bom pastor, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o pão da vida, a porta, o caminho, a verdade, a vida. Esses são os nomes do nosso Deus que nós podemos ir adorando. Vai falando nome por nome. Olha, aquele que supre, aquele que cura, aquele que sara, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. E aí, faça uma lista dos nomes do Senhor e comece a adorar. Lembra que a gente tem feito isso no nosso exercício, a casa? É para que você crie o hábito de adoração. Cante hinos de adoração. Coloque louvor, cante louvores. Enquanto você está com a sua mente nos louvores, você vai trazendo a verdade para dentro de você. Você vai adorando e ao adorar, a sua mente se concentra em Deus e a mentira vai perdendo a força. Então você ora, você adora, você fala com o Espírito Santo, você busca e aí a mentira vai só perdendo a força. A máscara do diabo vai só caindo. O 9º passo, mantenha comunhão com o Espírito Santo. João 13,16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, mantenha a comunhão com o Espírito Santo. Que jeito, Meir? Quando você está adorando, você está mantendo comunhão com o Espírito Santo. Quando você jejuma, quando você se consagra, se separa para o Senhor, quando você busca enchimento, está ali orando? Senhor Espírito Santo, enche-me com a tua presença. Convido o Espírito Santo, Senhor, para estar aqui conosco. Espírito de Deus, se faça presente. Enche-me, Senhor Espírito, até transbordar, para que eu possa transbordar nas outras pessoas. Traz-me revelação, Senhor Espírito Santo. Espírito Santo, eu convido o Senhor para passar este dia comigo. Acorda de manhã, Espírito Santo, eu convido o Senhor para passar este dia comigo. Vai sentar à mesa? Espírito de Deus, senta aqui na mesa comigo. Espírito Santo, eu vou ao supermercado, vamos comigo? Oh, Espírito Santo, eu vou gravar agora o áudio, vamos ficar lá comigo, me ajuda. Fala através da minha vida aquilo que o Senhor quer falar para as pessoas. Oh, Espírito Santo, agora eu vou dormir, vem ficar comigo. Conversa, o Espírito Santo é uma pessoa. Imagina se a gente parar de conversar com determinadas pessoas que a gente anda ouvindo o que não pode e passa a conversar com o Espírito de Deus. Imagina se aquele tempo que eu fico rolando tela, eu for conversar com o Espírito Santo de Deus, será que eu vou ter alguma vantagem? Será que a minha vida vai melhorar? Será que sofismas vão desaparecer? Pensa. Então mantenha comunhão com o Espírito Santo. Busque enchimento, peça. Faz um propósito, gente. Eu vou fazer um propósito que eu vou tirar todos os dias, tanto tempo só para buscar o Espírito Santo. Eu vou fazer um propósito que eu vou jejuar uma vez por semana em prol do enchimento com o Espírito Santo. Eu vou orar e vou jejuar e vou buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu quero ter o dom de línguas. Eu quero falar línguas estranhas. Então eu vou buscar, eu vou me consagrar. O tempo que você está fazendo isso, os sofismas estão desaparecendo da sua vida. Estão perdendo força. E quando você vence os sofismas, você pode vencer todos os sofismas. É um sofisma você pensar que não pode vencer. Você pode vencer. Olha, se a sua mente diz assim, ah, não, eu sou fraco demais, não vou conseguir isso não. Eu não tenho perseverança. A sua boca tem que dizer assim pela fé, eu posso todas as coisas em Cristo, pois Ele que me fortalece. É Ele que me fortalece. Eu vou
Não é na força do meu braço, eu vou na força do meu Deus. E eu venço todos os sofismas em nome de Jesus. A sua mente está falando tudo o contrário. A sua mente está falando, você não vai conseguir, você vai parar de novo. Aí, você vai cair de novo. Não, você... Aí sua boca está falando só com fé. A sua boca está declarando a sua fé. E aquilo que estava na sua mente vai perdendo a força. Aquilo vai perdendo a força. Toda mentira vai perdendo a força. De repente, o que acontece? Você renova a sua mente. Aquele pensamento já não vem mais, porque você conseguiu renovar aquela área da sua mente. Entendeu? Então, gente, você vencendo todos os sofismas, e você pode fazer isso, você conseguirá representar Jesus verdadeiramente para sua família, para as pessoas que convivem com você, na sua igreja, no seu trabalho, por onde você andar. Porque você será verdadeira, verdadeiro. As mentiras da sua vida terão ido, desaparecido. Por quê? Porque você se prostrou. A partir daí, você é um testemunho vivo de que Jesus salva, de que Jesus transforma, de que Jesus cura, de que Jesus edifica e de que Jesus santifica. O testemunho de transformação na sua vida ganha mais do que 1000 palavras que você possa falar. A partir daí, você aprendeu e aprende todos os dias através das provações, através das tentações. Vem tentação, você resiste e aprende uma lição a mais. Vem provação, você é aprovado e sobe mais um degrau com Deus. Por quê? Porque você está baseando a sua vida na verdade da palavra de Deus e não nos sofismas do diabo. Você também, você vai amar pensar na obra de Deus. Tem alguns ministérios que você gosta, tem outros que nem tanto, e tá tudo bem. Por quê? Porque você não tem que ser apaixonada por todo e qualquer tipo de ministério, porque o Senhor te fez com uma forma, Ele te fez com um temperamento, Ele te temperou com dons, com talentos para cada área do mundo. Por quê? Imaginou se todos nós gostássemos da mesma coisa? Se todos nós fôssemos mão, não teria corpo, só teria mão. Para ter um corpo, precisa ter mão, pé, precisa ter pescoço, porque o cabeça é Cristo. Então precisa de ter o restante do corpo. Então, se você não gosta tanto de um determinado ministério, tá tudo bem. Mas encontre aquele ministério. Você vivendo pela verdade, você vai encontrar o ministério pelo qual você é apaixonado. E geralmente nós nos apaixonamos naquelas áreas onde a gente mais sofreu. Quarto, você disse sim para o chamado de Deus e já deu os primeiros passos na direção de salvar os perdidos. Então, você venceu os sofismas. Isso indica que você já disse sim para o chamado de Deus. E se você ainda não ganhou almas, você já está no caminho para ganhar almas para o Senhor. Amém? Então, eu quero chamar você hoje a fazer esse exercício aqui de vencer os sofismas. Volta esse vídeo, ouça esses passos com atenção, anote todos esses passos e trabalhe em cima disso na sua vida. Por quê? Porque se você consegue tirar toda a treva da sua vida, meu Deus, você será um grande homem, uma grande mulher ganhador de almas para Cristo. Gente, e essa batalha nossa, ela é até a gente terminar a nossa vida aqui na Terra. O inimigo estará sempre lançando mentiras, que são os dardos inflamados. E eu tenho que sempre estar vendo, percebendo, listando e rebatendo com o escudo da fé. E se eu tiver a palavra decorada na minha mente, se eu aprender com a palavra, se eu aprender com as minhas lições, pelas provações que eu passei, se eu for aprendendo através das tentações a resistir ali, a sair daquele lugar, eu vou sendo cada vez mais forte, mais fortalecida na força do poder do Senhor. Amém?
Então, meu amado, minha amada, continue. Continue nessa busca, continue perseverando. Vamos continuar pegados nas mãos uns dos outros, porque nós estamos vencendo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós, exército do Deus vivo, nós levaremos milhares de almas para o Senhor. Pegados nas mãos, eu, você, nós pegados nas mãos uns dos outros. Nós seremos cheios do Espírito Santo porque o Senhor se agrada e vê o nosso esforço. E nós oramos, buscamos, nos consagramos, nos enchemos do Espírito Santo. E vamos sem medo, sem confusão, sem mentiras, sem máscaras, vivendo a verdade dia após dia. E quando chegar a hora do Senhor Jesus nos buscar, nós estaremos com a nossa vitória em mãos e poderemos chegar para Ele e dizer: Senhor, eis aqui a minha missão, eu cumpri, eu entrego ao Senhor. Oh, glórias a Deus, amém? Vamos firmes e fortes. Vamos passar agora para os nossos exercícios. Pensando sobre meu propósito. Qual o meu propósito de vida aqui na Terra? Então, o dia hoje, 37, entre parênteses, 15/5/2025. O nosso tema de hoje, Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Vale a pena você anotar isso, ó, bem grande no seu quarto de oração. Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. O versículo-chave, 1 Pedro 3, 15b ao 16a. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Amém? Versículo para meditação. Não precisa decorar. O decreto de hoje. Eu não me conformo com este mundo. Por isso, renovo a minha mente com a palavra de Deus. De novo. Eu não me conformo com este mundo. Por isso, renovo a minha mente com a palavra de Deus. Oh, glórias a Deus. Decorem, gente, esse decreto. Falem esse decreto para vocês. Eu não me conformo com este mundo. Por isso, renovo a minha mente com a palavra de Deus. Sempre que vocês verem uma notícia, algo acontecendo, as podridões que estão acontecendo aí no mundo, eu não me conformo com esse mundo, por isso renovo a minha mente com a palavra de Deus. Amém? Pergunta para meditar. Vamos ver qual a pergunta. Olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse? Então, quem é a pessoa que você acha que você poderia ajudar compartilhando a sua história pessoal? Muito bem. Eu fiz aqui um exercício para te ajudar a responder. Esse exercício vai te ajudar a olhar para dentro de si mesmo. Para dentro de si mesmo. Olhar, como diz o outro, na menina dos seus olhos e entrar lá dentro da sua alma. O que é o exercício? Você vai preencher uma ficha de inscrição que eu vou ditar aqui para você, porque você está se candidatando a ser um trabalhador na colheita de Deus. Você vai estar se candidatando a ser um trabalhador para Deus. Deus é o patrão, você está ali se candidatando a ser funcionário de Deus, e aí você vai preencher essa ficha de inscrição que eu vou falar para você, para ver se você poderá ser convocado ou não para ser representante de Jesus na Terra. Amém? Então, vai depender do seu currículo. Vamos ver como que está o seu currículo. O que você vai colocar no seu currículo? A gente sabe que isso aqui é só para a gente conhecer a gente, porque Deus, ele olha o nosso coração. Então, você tem que responder com o seu coração isso aqui. Ou seja, sinceramente. Como que você está sendo colocado aqui sinceramente? Porque a palavra diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Amém? Então,
Vamos lá. Primeiro você vai colocar o seu nome completo. Então, escreva aí, nome completo. Depois, nome do cônjuge, nome dos filhos e o nome dos pais. Então, vai ter o seu nome completo, do cônjuge, dos filhos e do pai. Depois, eu vou falando aqui, se você for ficando com dúvida, vai dando pause, vai ouvindo de novo, para, volta, tá bem? Depois, você vai colocar a data do seu primeiro nascimento. De quando você nasceu, do seu pai e da sua mãe. A data, e aí você vai contar como que foi. Como que foi a história do seu nascimento. Terminou esse, aí você vai colocar a data do seu segundo nascimento. E você vai contar como que foi a história do seu segundo nascimento. Amém? Depois, você vai colocar a sua escolaridade completa, ou seja, até que ano você estudou na sua vida? Você fez faculdade, pós-graduação, MBA, ou você fez o primário, ensino médio, até que ano que você estudou? Depois você vai colocar as provações que você passou. E aí você vai definir nas provações quais as que você venceu, foi aprovado, e quais que você fracassou, reprovou. Então, eu passei nessa aprovação, e essa aprovação aqui eu acredito que eu ainda não passei, que eu estou ainda aprendendo alguma coisa com ela. Mas essa aqui eu aprendi isso, entendeu? Então, você vai fazer isso nas provações e depois nas tentações. As tentações, quais tentações que você já enfrentou? Quais as tentações que você caiu? E quais as tentações que você venceu, que você resistiu? E o que você aprendeu com isso? Amém? Próximo. Você vai falar agora a sua profissão. O que você gosta, o que você não gosta daquilo que você faz. Depois, você vai falar o seu ministério. O que você gosta e o que você não gosta. Gente, isso é importantíssimo, esse exercício, hein? Ele não é uma opção, é para fazer esse exercício. Próximo. Você já levou alguém até Jesus? Conte como foi. Vou falar de novo. Você já levou alguém até Jesus? Conte como foi. Escreveu tudo? Anotou? Aí você vai fazer o quê? Você vai meditar sobre tudo que você respondeu. Aí você vai olhar com frieza para dentro de você e vai fazer um texto com no mínimo 10 linhas. E esse texto tem tal título. Quem é, por exemplo, se fosse eu, quem é Meir Fortuna? Aí você vai pôr seu nome. Quem é seu nome? Quem é Meir Fortuna? Você representa bem o seu Senhor Jesus? Então, você vai colocar quem é você, seu nome. Você representa bem o seu Senhor Jesus? E aí, baseado em tudo que você respondeu aqui para cima, você vai fazer um texto com no mínimo 10 linhas respondendo essa pergunta. Depois que você fizer isso tudo, aí você vai conseguir responder ali quem é a pessoa que Deus quer que você fale com ela. Amém? Próximo exercício. O que vou fazer hoje? Na prática. Hoje você vai fazer uma enquete com 10 pessoas e você vai fazer essa pergunta para elas. Baseado no que eu transmito sobre Jesus, quem você diria que é Jesus? Então, baseado no que eu transmito sobre Jesus, quem você diria que ele é, que Jesus é? Então, você pega essa frase, essa pergunta, manda aí para 10 pessoas do seu WhatsApp, manda para 10 pessoas que você conhece, pessoas sérias que não vão levar isso aqui numa brincadeira, porque isso não é brincadeira. Leva, manda para pessoas sérias que vão te dar respostas sérias, sem ficar passando a mão na sua cabeça, resposta verdadeira. Amém? Muito bem, depois nós passamos para o acaso, 3 motivos.
3 motivos de adoração, 3 motivos de confissão de hoje, 3 motivos de ação de graça de hoje e 3 súplicas de hoje. Amém? Tira seu momento de adoração, de louvor, de gratidão. Tira tempo para orar. Use o poder da oração. No tempo que você está muitas vezes se lamentando, olhando para a dificuldade, use o poder da oração. Tira tempo para orar, busque o Senhor, medita na palavra de Deus. Não fica ruminando problemas, não fique se angustiando, não fique alimentando problemas. Vá para o Senhor, porque você não tem força para resolvê-los. Às vezes, a maioria das vezes, nós não conseguimos nem decidir. Se a gente conseguisse decidir, já resolvia tudo. Por isso, nós precisamos da força, do poder do Senhor. E isso a gente consegue através do poder da oração. Ah, Meir, mas eu não consigo orar. Vai para o seu quarto, fecha a porta, fica só lá na sua cama, ali, ajoelha. Ajoelha ali na presença do Senhor e chora, coloca um louvor, fica ouvindo o hino, pega uns salmos, leia os salmos, leia, medite nos salmos. Salmos da Bíblia, o que temos de salmos maravilhosos na Bíblia que você pode usar. Ó, o salmo, hino de louvor, Salmo 145 é um hino de louvor. Salmo 146 é de louvor. Ó, o Salmo 142 é um salmo pedindo ajuda. O Salmo 143, um salmo de confiança. O Salmo 141, oração da tarde. O Salmo 140, oração pedindo a proteção de Deus. Os títulos dos salmos falam tudo o que a gente precisa na hora do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa petição. Então, se eu não consigo sem nada nas minhas mãos, abre a Bíblia. Começa a ler os salmos, começa a cantar louvor, mas se coloque na presença do Senhor, batalhe, reaja. Não fica parado, não fica esperando o inimigo pegar os sofismas dele, te enfiar aquilo, colocar você no mundo de engano e destruir sua família. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha trazer luz para cada um que vai fazer esses exercícios, Pai. Que eles recebam a visita do Teu Espírito maravilhoso, da luz que só o Senhor tem, da verdade que é o Senhor, do amor do Senhor, da graça, da misericórdia do Senhor. Visita cada irmão e cada irmã, derrama a Tua misericórdia, a Tua graça sobre eles, Pai. Senhor, que eles possam sentir a presença do Senhor. Quando nós sentimos a presença do Senhor, todo o planeta fica tão pequeno, Pai. Porque é gratificante sentir a presença do Senhor, renova a nossa força, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá fé. Senhor, que cada um dos meus irmãos possa sentir essa presença. Pai, eu peço que o Senhor venha batizar com o Espírito Santo. Eu peço, Pai, que o Senhor venha derramar unção de cura sobre essas casas, essas famílias. Pai querido, eu peço que o Senhor venha renovar as forças, a coragem, a energia, o vigor de cada um dos teus filhinhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, leva, Senhor, cada um à tua presença. Leva, Senhor, cada um, Senhor, diante do trono da graça, onde encontra misericórdia, em nome do Senhor Jesus, e que essa pessoa seja fortalecida em Ti neste dia, que a família dela seja fortalecida em Ti neste dia. Senhor, que o Senhor venha visitar os maridos, os esposos que estão longe da Tua presença. Traz esses maridos, Senhor, para dentro da Tua casa novamente. Senhor, reconcilia esses homens contigo. Em nome do Senhor Jesus, aqueles filhos que estão longe, reconcilia contigo, Pai. Aquelas mulheres que estão longe, reconcilia contigo. Traz uma reconciliação. Usa esse grupo, Pai.
Usa essa comunidade para buscar os teus perdidos. Usa-nos, Pai, como ferramenta do Senhor, como luz do Senhor, para iluminar o caminho deles e para que eles encontrem o caminho de volta. Pai, nos usa como instrumentos do Senhor para pegarmos na mãozinha daqueles que estão caídos e trazê-los para diante de Ti, para que eles recebam a luz verdadeira, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, para a honra e glória do Senhor. Todo louvor seja dado ao Senhor, toda honra seja dada ao Senhor. É o Senhor que está fazendo esse trabalho. Esse trabalho é do Senhor, esse propósito é do Senhor. As vidas que estão aqui são do Senhor. E a glória, a honra, o poder é do Senhor, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E até amanhã, se assim o Senhor o permitir. Fiquem com Deus, meus amados.